Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez, depois de um tempo sem estarmos gravando os nossos cultos, mas por necessidade imperativa, voltamos então ao culto online. E eu quero, nesse momento, compartilhar algo que essa semana pensei a respeito, me chamou muita atenção e eu achei importante estarmos falando a respeito desse assunto. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Diz assim: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Esta é uma palavra de Jó. E eu quero meditar no tema: colhemos aquilo que cremos. Colhemos aquilo que cremos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos ouvido por muito tempo, e está correto, de que nós colhemos aquilo que plantamos. E, geralmente, esse plantamos está associado ao nosso comportamento. Aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. E, obviamente, entendemos que as nossas ações vão gerar algum tipo de fruto, bom ou mau. E esperamos colher bons frutos. Mas essa semana aconteceu algo que eu fiquei pensando justamente nisso, que não é só o que praticamos que vamos colher frutos. Nós colhemos também sobre aquilo que cremos. E na hora que eu vi alguma situação, eu lembrei dessa fala de Jó, que aquilo que eu mais temia me aconteceu.
E justamente o que acontece. Não vou entrar no mérito da história de Jó, que você já conhece, mas quero destacar que no capítulo 1 fala que ele constantemente oferecia sacrifícios a Deus, ofertas por remissão de pecado, seja dele, da esposa, dos filhos. E ele sempre se preocupava com isso, que de repente os filhos pudessem cometer algum tipo de pecado e esquecer de pedir perdão. Na cultura da época, o pedido de perdão era oferecer um sacrifício a Deus. E ao sacerdote oferecia ali um animal, confessava o seu pecado e o sacerdote sacrificava aquele animal e assim com o derramamento do sangue daquele animal havia a remissão do pecado, havia o perdão do pecado. E era a forma como se vivia na época. Mas Jó, ele tinha medo de que ou ele ou seus filhos pudessem cometer algum pecado e esquecer de confessar. E essa não confissão iria trazer como consequência um castigo de Deus. Então, Jó estava sempre se antecipando, sempre oferecendo sacrifícios, uma espécie de um crédito. Ele oferecia sacrifício pelo feito, pelo não feito, pelo talvez, mas como um crédito para justamente evitar que algum mal pudesse acontecer. Era o que ele cria, e ele praticava exatamente o que ele cria. Mas, infelizmente, Jó não conhecia Deus. Isso a gente vai ter certeza nas próprias falas de Jó, no capítulo 42, quando ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o viram. Então, ele, como a maioria das pessoas, tinha uma fé, e muitos de nós temos uma fé baseada naquilo que nós aprendemos, naquilo que nos ensinaram. E nem sempre nós fomos checar na fonte que é a palavra de Deus se realmente é tudo exatamente como nos ensinaram. A gente simplesmente vai vivendo, vai passando os anos e vai acreditando, e vai fazendo, e vai praticando e acha que está tudo bem. E nem sempre aprendemos o exatamente correto. E é aí que mora o perigo. No caso de Jó, a lição que ele aprendeu não serviu apenas para ele, mas para milhares e milhões de pessoas das gerações de lá até hoje. Estamos aprendendo hoje aquilo que Jó passou na pele. Ele, por mais que estivesse oferecendo sacrifícios a Deus, como um crédito para evitar um castigo, no final o castigo veio. E veio de uma forma muito violenta. Nós conhecemos os bastidores da história, a conversa de Deus com Satanás, né? Jó não sabia, mas Jó precisou aprender uma grande lição, porque ele tinha uma fé sincera, mas a prática dessa fé sincera não estava totalmente correta, porque ele não aprendeu tudo da forma como deveria. Então, ele precisou passar por uma experiência de conhecer pessoalmente a Deus e nos ensinar. Eu tenho dito sempre que a história serve para nos preparar o caminho para a gente não errar. A história é isso. A gente vê a nossa própria história, vê a história de outras pessoas, vemos a história de pessoas do passado e o que eles acertaram, o que eles erraram, e a gente tenta fazer o melhor e não cometer os mesmos erros. Mas nem sempre nós aprendemos a lição, nem sempre olhamos para a história e tiramos proveito dela. Então, Jó, ele é uma lição para nós. Então, o que ele tinha medo de castigo, e aconteceu porque ele não conhecia Deus. Muitas vezes nós podemos ter uma vida religiosa com medo de Deus, e não é esse o caminho. Precisamos conhecer a Deus. Deus, ele espera de nós que o sirvamos com alegria, com gratidão, com amor, e não por medo. Então, eu espero que essa meditação de hoje
possa ser útil na nossa vida, na tua vida, na minha vida, né? E compartilhe com as pessoas a tua experiência. Reaprenda aquilo que precisa reaprender, porque o que se aprendeu correto, beleza, segue em frente, é assim, tem uma vida de dedicação a Deus, e aquilo que você tem alguma dúvida, vai na fonte, vai na palavra de Deus, e estude, aprenda, viva, compartilhe, testemunhe, ajude outras pessoas a ter um relacionamento mais profundo, mais sério, mais correto com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Seus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com o sopro divino, pusestes vida em mim. Me amastes primeiro com o amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, eu te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, eu te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com o sopro divino, pusestes vida em mim. Me amastes primeiro com o amor maior do mundo. E como são